Donald Trump declarou emergência nacional contra Cuba e autorizou tarifas a países que fornecem petróleo à ilha. Enquanto isso, congressistas republicanos da Flórida pedem mais pressão dos Estados Unidos, México e União Europeia para derrubar o regime cubano. Momento de acionar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que já está aqui conosco no telão e vai atualizar a nossa audiência a respeito de tudo isso que está acontecendo desde a captura ali do Nicolás Maduro pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDL, a segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde dessa sexta-feira. Nós estamos dizendo desde agosto, desde julho, olha, o objetivo final não é Nicolás Maduro, o objetivo final não é a queda do regime venezuelano, ele é uma parte do processo. Um dos principais objetivos é a queda do regime cubano e nós estamos entrando em uma fase muito semelhante àqueles dias que antecederam, não é? Uma operação militar dos Estados Unidos na Venezuela que levou à captura de Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro, talvez aí com algumas semelhanças, não é, desta fase. É muito importante a gente destacar, então, a decisão do presidente Trump desta quinta-feira, que assinou um decreto que visa impor tarifas a países que exportem petróleo ou que presenteiem Cuba com combustível, não é? Com petróleo. Nós também tivemos essa pressão, como você bem disse, Geisiane, de dois congressistas de origem cubana, o Carlos Giménez e o Mário Balut, do estado da Flórida, não é? Pressionando, então, a administração Trump, que aparentemente já está fazendo a sua parte, mas também União Europeia e México. Por algum motivo, eles deixaram o Brasil de fora, mas nesse primeiro momento, então, a pressão está muito grande em cima do México e da União Europeia. E falando em União Europeia, Geisiane, nós tivemos a informação ontem de que várias representações diplomáticas de países da União Europeia, assim como algumas empresas europeias, já planejam um plano de evacuação de Cuba, ou seja, são termos aqui, medidas, ações que nós vimos nos dias que antecederam realmente a operação dos Estados Unidos na Venezuela. A semelhança é muito grande, contudo, a presença militar ali é a mesma, não é? O Geraldão, como ficou conhecido aí no Brasil, o Gerald Ford, ainda está no Caribe, ele ainda pode operar por ali, além de outros navios de guerra, incluindo o Iwo Jima, que foi crucial na captura de Nicolás Maduro. Nós sabemos que o secretário de Estado, Marco Rubio, ele é de origem cubana, ele é um dos arquitetos desse plano, que pode levar finalmente à queda deste regime. Um regime, Geisiane, que pela primeira vez realmente, desde sua tomada do poder pelos irmãos Castro, lá no final da década de 50, está muito próximo realmente de um colapso. A situação em Cuba é extremamente delicada, o Marco Rubio até disse isso, a questão social, econômica, o regime, na verdade, Geisiane, nós podemos dizer que ele já colapsou e se mantém ali no poder como um parasita ocupando a ilha de Cuba. Começa a faltar água, começa a faltar alimento, a gente reportou isso durante o ano passado, não é? Até o tamanho da redução ali, reduzindo o tamanho do pão que é entregue, não é, via subsídio estatal. Quer dizer, quando uma nação tem o pão entregue por subsídio, é porque realmente todos os planos fracassaram. E nesse contexto, nós vamos trazer uma atualização importante com a nossa colega correspondente de Buenos Aires, a Maria Laura, que uma decisão do governo argentino de recomendar que seus cidadãos evitem viajar a turismo à ilha, mas ela pode trazer mais detalhes para a gente, Geisiane. Bom, Ivan Kleber já adiantou aqui para a nossa audiência, então vamos trazê-la aqui à tela, Maria Laura Assis, porque a Venezuela aprovou uma nova lei que abre o setor petrolífero para empresas privadas e estrangeiras, acabando com o rígido controle estatal que durou mais de 2 décadas e permitindo que privadas operem na produção e venda de petróleo. Maria Laura Assis já está aqui conosco, a nossa correspondente na América Latina. Maria Laura, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geisiane, boa tarde a toda a nossa audiência. Como sempre, um prazer trazer as últimas informações aqui da nossa região. Também boa tarde, Ivan, e a todos os nossos comentaristas e equipe aqui do Jornal da Oeste. Exatamente no mesmo dia que foi aprovada essa lei
pelo Congresso da Venezuela, os Estados Unidos também retirou parte das sanções impostas ao setor do petróleo na Venezuela. Isso flexibiliza não apenas a compra e a venda, como até o armazenamento de petróleo. Por sua vez, como o Ivan vinha comentando em relação a Cuba, o governo argentino acaba de anunciar um comunicado oficial pedindo para que os argentinos evitem viajar à ilha, até mesmo os argentinos que hoje moram na ilha, eles pedem para que eles tenham cautela, devido até mesmo à falta de combustível, energia e até medicamentos. Então a gente vê aí um alerta por parte do governo argentino de Javier Milei em relação ao que está ocorrendo nesse cenário internacional. Bom, agora sim eu trago aqui à tela os nossos analistas políticos. Olha só que bonitinho, todos juntos aqui no telão, agora sim. Bom, então vamos lá, doutora Kátia, nós estamos com o Ivan Kleber. Sua pergunta ao nosso querido correspondente internacional. Boa tarde, Ivan. Hoje estamos aqui todos juntos e misturados, né? Você comentou sobre a pressão sobre México e União Europeia, e aí me veio à mente um outro ator importante, que é a Rússia. Nós sabemos que a Rússia fornece petróleo a Cuba. Você acha que essa medida do Trump, ela teria um impacto indireto sobre a Rússia, sobre a economia russa? Poderia ser um alerta para que o Putin encerrasse a guerra da Ucrânia? Finalmente estaríamos chegando a um desfecho dessa guerra que o Trump havia prometido encerrar em poucas semanas e que nós estamos esperando até hoje? Seria um início de desfecho, Ivan? Olha, infelizmente eu estou com um problema de conexão e eu não consegui ouvir bem a pergunta. Eu vou pedir para passar a devolver a linha para a Geisiane até a gente restabelecer melhor o contato, por gentileza. Boa, então vamos fazer o seguinte aqui, eu passo a palavra então para o Serrão para fazer uma pergunta para Maria Laura Assis, até a gente organizar tudo por aqui. Serrão, é com você. Querida Maria Laura Assis, na Argentina, vocês já estão com a visão de que possa realmente ocorrer uma intervenção norte-americana em Cuba, já que quando os argentinos, o governo argentino pede que os argentinos já saiam de lá, é uma perspectiva de que pode haver realmente a inédita intervenção em Cuba? Boa tarde, Serrão. Exatamente. Os argentinos têm essa sensação de que existe essa possibilidade. No entanto, primeiro a gente espera, né, uma resposta desde o governo norte-americano, uma resposta pacífica, desde uma intervenção econômica, como está ocorrendo agora, por exemplo, na Venezuela. Lembrando que agora que os Estados Unidos retirou parte dessas sanções impostas ao setor de petróleo da Venezuela, ele também proibiu qualquer tipo de transação com Cuba, Coreia do Norte, China, Rússia, entre outros países. Então, primeiro a gente vê, né, uma pressão econômica sobre esses países e, caso seja necessário, o Rubio já deixou bem claro que não descarta aí uma imposição, né, física por parte dos Estados Unidos, caso a Venezuela não responda. E eu imagino que no caso de Cuba tampouco será muito diferente. Bom, agora sim, de volta com a nossa querida doutora Kátia Ivan Kleber. Agora sim, doutora Kátia Ivan Kleber consegue nos escutar. Agora sim, de novo, Ivan, você tinha mencionado uma pressão de Trump sobre México e União Europeia, e me veio à mente a Rússia. Eu te pergunto, essa medida que o Trump acaba de decretar pode gerar efeitos contra Putin, sabendo que a Rússia também fornece petróleo a Cuba? Seria um meio indireto de encurtar a guerra na Ucrânia ou o início do tão prometido desfecho da guerra na Ucrânia, Ivan? Olá, doutora Kátia, agora sim. Excelente pergunta, consegui ouvir. Então, nós temos aí dois alvos fora da América Latina nessa operação americana, nessa eventual operação americana ou tentativa de queda do regime cubano, que sim, um deles é a Rússia e o outro é a China. Então, nós sabemos dessa proximidade histórica, tanto da Rússia, né, principalmente no período soviético, e depois da China. Uma das grandes perguntas que se faz no mundo ocidental cristão é por que o regime cubano não colapsou após a queda da União Soviética, mas isso fica para os livros de história. Na atual conjuntura, é extremamente importante para os Estados Unidos cortar essa ligação de Cuba com a Rússia. Lembrando que Cuba também forneceu soldados, né, agentes, enfim, para o exército russo combater na Ucrânia. Então, nós tivemos denúncias também em 2023
de uma forte presença através de radares da China em Cuba, onde esses radares poderiam ser utilizados até para espionar dentro do território americano. Então, essa presença cubana ali, com ligações com a Rússia e com a China, para a segurança nacional americana é extremamente importante e, de acordo com a nova doutrina Monroe, não é? Ou doutrina Monroe, essa presença chinesa, essa presença russa precisa ser eliminada do hemisfério ocidental, de preferência em toda a América Latina. Eu só quero trazer aqui mais um pitaco para a nossa conversa, uma atualização, uma informação para a nossa audiência. Ontem, nesse contexto todo, nós tivemos aí um avião utilizado pelo Kremlin pousando na capital do Brasil, né? Brasília. A última vez que um avião assim passou pelo Brasil, depois ele foi para a Bolívia, passou pela Colômbia e teve como destino Cuba. Será que esse avião fará de novo essa rota, colocando aí mais um problema, mais um imbróglio diplomático para o Itamaraty resolver, né? Já o fato desse avião estar ali em Brasília é algo que provavelmente os americanos estão monitorando, como bem disse a Maria Laura, em todo esse contexto geopolítico, né? Ficou difícil agora separar até onde vai a pauta da Venezuela, até onde vai Cuba, porque é tudo uma coisa só, essa mistura, né, entre o regime cubano e o regime venezuelano. Gesiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.